nosso Manhã da Piedade, ao vivo nesta segunda-feira, gente. Vamos falar de um assunto muito bacana agora, viu? A gente sabe que gestos de atenção, cuidado, carinho, quem não gosta, né, destes gestos? Particularidades como delicadeza, cortesia, educação, ternura, fazem sim um bem muito grande para qualquer um de nós. E até mesmo não só para os seres humanos, não, né? Para os animaizinhos, para as plantas, meio ambiente, né? O meio ambiente agradece muito quando as pessoas agem desta forma. Tem gente que acha que isso ficou no passado, né? Que está fora de moda, mas não é bem assim não, viu? O comportamento distinto, né, em que se age com nobreza, com elegância, ele é sempre atual e muito bem aceito em qualquer lugar que a gente for, em qualquer ambiente, né? Gentileza, então, é o nosso assunto de agora aqui no programa, com a participação do psicólogo Felipe Porto. Felipe, bom dia, bem-vindo aqui ao Manhã da Piedade. Olá, Síria, bom dia, como vai? Tudo bem? Tudo ótimo. Bom dia para você. Bom, Que bom tê-lo conosco. Felipe, vamos falar então meu. O Felipe está me ouvindo bem? Tá ok? Tá ok, tô te ouvindo bem. Agora sim. Felipe, quando a gente fala de gentileza, a gente já pensa uma série de ações aí no dia a dia, né? Que a gente pode praticar e sermos consideradas pessoas gentis. Mas eu queria que você definisse pra gente o que é a gentileza. Quando eu falo dessa palavra, o que ela engloba? Boa pergunta, Síria. Deixa eu contar uma experiência que me ocorreu ontem, quando eu estava preparando aqui para essa entrevista de hoje. Ontem, por volta de umas 23 horas, eu me preparando, né, buscando a literatura, um cliente, né, que eu sou psicólogo clínico, eu realizo os atendimentos no consultório, um cliente me procurou. Ele estava um pouco atormentado durante a noite. Nós conversamos, né, eu o acolhi, nós conversamos e eu senti que ele se sentiu um pouco mais em paz e ganhou a potência de ação em vida. E eu julguei a minha ação como uma gentileza. Aí, antes de entrar na literatura, eu gostaria de dar o meu conceito, né? Conceito Felipe Porto, gentileza, se eu puder. Claro. E a partir da minha experiência, eu gostaria de falar que gentileza é uma pausa nessa dinâmica da vida. Sabe, naquele instante, você consegue fazer uma pausa para observar o outro, né? Para jogar luz no outro. E a partir do momento que eu consigo ter esse ato maior de expressão da minha humanidade, o outro ele vai se sentir humano. E ele se sentindo humano, ele também ganha potência de ação em vida. E a partir disso, ele pode ou não, porque é uma escolha, querer compartilhar também essa experiência com as outras pessoas. Ou seja, então, gentileza gera gentileza. Gentileza gera gentileza, Síria, mas eu não sei se é tão ao pé da letra. Sabe por quê? Porque pode ser que o outro não esteja preparado para receber essa gentileza. Talvez a gente possa falar que gentileza a gente joga uma boa semente no campo do outro. Se ele vai querer regar ou não, né, é uma questão de escolhas. Mas a gente faz a nossa parte porque a gentileza, Síria, ela é uma expressão profunda da nossa natureza. Quando a gente busca o autoconhecimento cada vez mais e a gente reconhece essa natureza em nós, ela é expressada, né, a partir da gentileza. Muito bacana. Agora, Felipe, quais são as formas diversas aí no nosso dia a dia para que nós possamos manifestar a gentileza? Boa pergunta. É difícil a gente falar. São tantas, né? São tantas, mas a pergunta é muito boa e eu gostaria de oferecer uma reflexão. A todo momento nós estamos nos encontrando com as pessoas, com os lugares, estamos nos encontrando com o mundo. Então, quando eu encontro com uma pessoa, por exemplo, ela me afeta e eu também vou afetá-la. E nisso surgem os sentimentos, né? Eu vou estar observando. Então, quando eu disse agora no início que eu tenho essa oportunidade de observar o outro, é quase que automático eu conseguir perceber que ela precisa de algo, por exemplo, como de uma ajuda para atravessar a rua, uma mulher grávida que ela está assim, necessitando sentar e eu oferecer o meu lugar para ela, oferecer um bom dia, enfim, talvez, é difícil eu mapear quais as ações,
mas o que eu posso dizer é que durante a nossa dinâmica é importante a gente estar sensível à realidade, né? E quanto mais nós estamos sensíveis, que o mundo ele nos toca a todo momento, né, Cira? A todo momento nós estamos encontrando com algo, estamos em lugares, estamos em empresas, né? Você está aí no seu trabalho, então a todo momento as pessoas e os lugares nos afetam e a gente tem que estar atento a isso para expressar essa nossa natureza de forma elegante, digamos. O mundo nos traz essas possibilidades a todo momento. Eu acho que você falou muito bem. Basta cada um de nós estar aberto, estar sensível aí para ajudar, né? Às vezes naquela correria de trânsito e tudo mais, tem uma faixa de pedestre, tem uma senhora tentando atravessar e na loucura as pessoas não respeitam, não esperam, né? Talvez na dúvida e na insegurança de que alguém vai buzinar, vai reclamar, mas seja você gentil, seja você primeiro a praticar essa gentileza. Então são oportunidades, né, que vão chegando no nosso dia a dia. Agora, Felipe, você falou dessa questão, né? Eu sou gentil, vou plantar uma sementinha no coração do outro para que ele reflita sobre a minha atitude com ele de gentileza. Ele pode ou não se tornar uma pessoa gentil, mas eu fiz minha parte. E o benefício para a pessoa que faz esse ato de gentileza? Qual? Eu acredito que não é qual. Quais são? Eu acredito que são inúmeros, né? Os benefícios aí para essa pessoa, para o coração dela, para a vida dela no dia a dia, ser uma pessoa gentil. Os benefícios da gentileza, né, como você disse, são vários. Mas eu acredito que essa leveza e essa paz, né, Cira? Eu gosto muito da palavra paz, porque dentro da paz engloba-se vários sentimentos, várias virtudes. Então, a pessoa, quando ela realiza, né, ela é gentil, ela ganha paz, ela ganha leveza. E, acima de tudo, que eu acho isso um movimento muito interessante, é eu aprender a me reconhecer como ser humano, né? É me valorizar, é cada vez mais colocar um pontinho, né? Me dar um ponto a mais nesse amor próprio, né? Porque a partir do momento que eu sou gentil e eu consigo, por exemplo, fazer com que o outro seja melhor a partir dessa experiência de gentileza, eu me sinto útil, né? Então, talvez essas três palavras, me sentir útil, né? Que é essa utilidade, leveza e paz. Mas e como despertar isso no outro? É uma atitude de ser gentil com uma pessoa, por mais que ela não seja, isso só já pode, de certa forma, despertar isso no outro? Aí vem aquela questão que você falou, depende do que o outro tem ali dentro dele, se ele quer ou não, é por aí? A gentileza, né, Cira, ela parte do princípio que quando você é gentil, é importante que essa gentileza ela esteja em comunhão com o seu repertório interno, né? Esteja em comunhão com o seu coração, digamos assim, para que isso possa gerar fruto, possa gerar fruto no outro, né? Mas se o outro vai acolher ou não, como a gente disse, não dá para saber, mas o outro, ele de alguma forma, ele vai se sentir tocado, né? De alguma intensidade ele vai se sentir tocado. Por exemplo, quando você está numa avenida, né? Você está transitando com o seu carro e vem um outro carro querendo entrar e você percebe que ele está com pressa. Quando você reduz a sua velocidade e permite que essa pessoa ela entra na via, né? Na sua frente para continuar a sua trajetória, ela pode até, como se diz, a gentileza não pode gerar a gentileza nela, mas algo foi tocado ali, em algum momento do seu dia, ela vai conseguir expressar também esse ato de gentileza, porque em algum momento do seu dia ela foi tocada por essa expressão de humanidade. Agora, Felipe, como podemos ser gentis em um ambiente corporativo, em um ambiente de muita competitividade? É possível sermos gentis também? Uau, excelente pergunta. E essa é uma configuração, né, como os filósofos dizem, do mundo pós-moderno, né, Cília? Competição, individualismo, né? Muito. E acaba que, às vezes, algumas empresas elas apresentam essas configurações. E a pessoa, quando ela não busca o seu autoconhecimento, ela não busca entender quais são os seus valores, aí realmente fica difícil dela ser ela mesma dentro da empresa. Porque a partir do momento que eu busco quais são os meus valores, eu busco entender quais são as minhas qualidades,
as minhas potencialidades, né? E como eu disse lá no início, eu consigo compreender essa expressão maior da natureza humana em mim e eu vou conseguir colocar isso nas ações do meu trabalho. Sabe por quê, Cília? A gentileza, como eu disse, quando ela não está conectada no coração, ela não passa de uma convenção social. Uhum. E a partir do momento que ela é uma convenção social, essa gentileza ela não vai suportar experiências fortes. Por exemplo, na pandemia, não adianta eu querer ser gentil por apenas uma expressão que eu aprendi na escola, eu aprendi com os pais, porque assim eu vou ser aceito, porque pode ser que em algum momento eu vou querer dar lugar para um senhor no ônibus, ele fala assim para mim, não, como se diz, meu corpo é velho, mas minha alma é jovem, e te fala isso xingando. E aí, como é que você reage frente a isso? Você vai apelar com esse senhor também? Então, para que a gente possa ser gentil nas empresas ou qualquer outras esferas da nossa vida, é necessário que essa gentileza, ela esteja em comunhão com o seu repertório interno, em comunhão com o seu jeito de ser. Porque senão ela não gera frutos, porque senão ela fica... a raiz dela é fraca e ela vai ficar abalada. Algo que tem que vir do coração tem que estar enraizado ali no comportamento da pessoa já, né? Ela tem que sentir essa gentileza, ela tem que querer fazer ele se sentir bem, né? Porque tem muitas pessoas também que se apropriam de algumas palavras, às vezes, para usar nas redes sociais e usam até como jargão, né? Gentileza, não sei mais o quê, felicidade, alegria e por aí vai. E aí fica uma coisa muito forçada também, né? Muito forçada. Exato. É interessante quando você traz isso, que hoje assim, algumas palavras estão na moda. Empatia, gratidão, enfim, a própria gentileza. E você trouxe uma palavra que eu adoro, que é sentir. Hoje, Cília, com essa lógica mecânica, veloz, né, como diz até um sociólogo e filósofo Bauman, né, essa sociedade líquida, cada vez mais, ainda mais com a ascensão da inovação e da tecnologia, cada vez mais nós estamos frios, né, mecânicos e sentindo pouco, sentindo menos. E sentir é do ser humano, né, Cília? Sentir é a nossa tecnologia, que nenhum robô vai conseguir copiar. Exatamente. Olha só, tem uma pergunta para você da Carla, da cidade de Montes Claros, a Carla Araújo. Um abraço, viu, Carla? Ela está falando o seguinte, Felipe, atitudes arrogantes, grosseiras e autoritárias, de certa forma, ela está dizendo que é uma experiência dela, que ela percebe que essas atitudes garantem mais confiabilidade em uma pessoa no ambiente corporativo do que uma pessoa que é gentil e está sempre disposta a ajudar. Como lidar com isso? Primeiro, eu quero saber de você, você concorda com isso? Aquela pessoa que é autoritária, que gosta de impor, que é, de certa forma, até um pouco sem educação, ela passa mais confiança do que uma pessoa que está tentando ajudar, sempre disposta, sempre gentil? Boa pergunta. É Carla o nome dela? Carla, né? Araújo, isso. Carla Araújo. Então, Carla, se na empresa que você se encontra, por exemplo, você está notando que o outro que é grosso, que tem atitudes antiéticas, ele está ganhando espaço, a questão não são as virtudes, a questão não são os valores, a questão é a empresa, né? A atmosfera da empresa. Se na empresa que você está, as pessoas com comportamentos antiéticos, elas ganham muito mais espaço do que pessoas com comportamento ético, o problema pode ser que está na empresa. Então vale a pena você questionar. Esse lugar que eu estou, ele corresponde aos meus valores? Esse lugar que eu ocupo, ele merece o investimento do meu tempo? Porque quando eu estou no trabalho, eu fico 8 horas, 10 horas, algumas pessoas até mais. Então, o lugar que eu ocupo, ele merece esse meu repertório, esse meu jeito de ser? Ele merece o investimento das minhas virtudes e dos meus bons comportamentos? Então, é necessário você investigar. Eu não concordo. Uhum. Tá? O interessante é sempre que a gentileza, a cordialidade, ela ganhe potência nas empresas. Mas na empresa que você se encontra, isso acontece, vale a pena você questionar. Tem a pergunta da Priscila Coutinho, de Sabará, que segue também um pouco do que a Carla colocou. A Priscila está perguntando o seguinte: se ser gentil muitas vezes pode passar a sensação que a pessoa é ineficiente. Não tem nada a ver, tem? Às vezes pode até passar. Foi o que eu e a Cília conversamos agora, nesse mundo pós-moderno, onde a velocidade,
o utilitarismo, o individualismo é predominante, acaba que essa expressão maior da natureza humana, cada vez mais ela vai ficando de lado. Então, as pessoas que são gentis, que gostam de exercer a gentileza, né, exercer esse ato, ela, como se diz, ela é uma guerreira do dia a dia, né, do muro para fora ou dos lugares que você se encontra. Então, dá a impressão que nós estamos perdendo espaço. Mas uma coisa que é interessante, o mundo ele tem muito mais pessoas gentis e pessoas boas do que pessoas com comportamentos antiéticos. A diferença é que essas pessoas fazem muito mais barulho. E as pessoas, vamos falar assim se é possível, né, de boa alma, de bom coração, geralmente são pessoas que fazem pouco barulho. Mas não, né, a gentileza ainda tem sempre o seu lugar. É verdade. E tem aquele ditado do cachorro que ladra tanto não morde, né? Então tem que analisar isso aí, trazer isso um pouco para o nosso dia a dia também, né, Felipe? Ao analisar o comportamento das pessoas. Felipe, percebi que gentileza é um assunto que as pessoas gostam bastante. Ficaram algumas perguntas também aqui sobre redes sociais, gentileza no ambiente virtual, que infelizmente não vai ter como a gente falar hoje, mas com certeza nós vamos ter outras oportunidades para que você possa voltar e responder essas perguntas, né? Tem uma telespectadora falando também de pessoas felizes e bem resolvidas. Bom, a gente vai convidar o Felipe para voltar, para participar mais uma vez com a gente aqui, com certeza. Felipe, muito obrigada e até uma próxima oportunidade, então. Bom dia. Bom dia, tudo de bom. Um grande abraço, saúde e paz. Grande abraço e nós vamos agora para um rápido intervalo. O programa não acabou não, hein, gente? Daqui a pouquinho tem a reflexão sobre o Evangelho do Dia com o nosso arcebispo metropolitano, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Eu volto já.